Olá, vamos falar de equilíbrio de mercado? Nas aulas passadas, nós já vimos que existem dois comportamentos distintos, que vêm um através do comportamento do consumidor, com algumas variáveis, e outros que vêm através do comportamento da firma, com outras variáveis. Variáveis essas que do comportamento do consumidor estão associadas ao preço do próprio bem, ao preço do bem substituto, ao preço de um bem complementar, à renda do consumidor, gostos, hábitos e preferências também desse consumidor. E do lado da oferta, comportamentos que estão associados ao preço do próprio bem, ao preço dos insumos de produção, ao preço de N bens substitutos na produção, aos objetivos do empresário e à tecnologia que o empresário ele possa empregar no propósito da sua organização. Mas a isso a gente não pode estabelecer apenas comportamentos distintos. Sabemos que tanto numa relação de comportamento do consumidor, esse consumidor vai buscar maximizar o consumo através de adquirir mais quantidades desse produto de forma diversificada, frente às variáveis que estão sendo associadas no seu comportamento. E já o empresário, ele vai querer oferecer maiores quantidades de produtos dentro das estruturas de mercado que ele esteja e oferecendo isso buscando maximizar lucro. Mas é claro que dentro de uma estrutura de mercado, esses dois agentes dentro da economia, eles vão ter que se interrelacionar. É claro que existem outros agentes que a gente vai estudar mais à frente, como as ações do governo, as instituições financeiras e as relações comerciais com o restante do mundo. Mas dentro dessa estrutura microeconômica, a gente vai ter que compreender que esses dois agentes vão ter que entrar em equilíbrio. E o que seria esse equilíbrio? Vai existir um preço e uma quantidade que sejam necessárias e suficientes, que cheguem a um ponto comum, que sejam necessárias e suficientes, tanto para o consumidor estar satisfeito adquirindo esses bens, quanto para o empresário vai estar satisfeito na sua perspectiva de maximização de lucro, oferecendo aquele preço. A isso a gente chama de equilíbrio de mercado. E o que seria então o equilíbrio de mercado? Seria exatamente onde a oferta e a demanda ela vai estar em um ponto comum, que seria esse ponto aqui. Eu tenho uma curva negativamente inclinada, que nós já vimos que é a demanda, e uma curva positivamente inclinada, que nós já vimos que é a oferta. Qual seria então esse ponto comum? Vamos entender que esse determinado produto é vendido a 5 unidades monetárias e que esse mercado ele vai vender 1.000 quantidades nessa estrutura de mercado em equilíbrio. Se caso aconteça de ter alterações no valor desse preço que está em equilíbrio para 6 unidades monetárias, aumentando em uma unidade monetária esse valor que estava em equilíbrio, o que vai acontecer automaticamente? O aumento do preço impactará numa procura menor do consumidor desse produto, então a renda dele permanecendo constante, automaticamente ele vai tender a consumir menores quantidades e em contrapartida, esse ofertante ele vai buscar aumentar o preço. Ora, se o comportamento do empresário vai ser oferecer em maiores preços, ele vai continuar produzindo e querer oferecer cada vez mais. Sendo que esse consumidor, ele vai estar procurando cada vez menos. Então, isso geraria um excesso de oferta. Se é um excesso de oferta, o empresário automaticamente ele vai identificar. Ora, não compensa para mim continuar oferecendo a esses preços, porque senão eu vou perder aquilo que eu produzi. Sejam eles em questões de avaria, perdas, ou até mesmo questões de validades ou tudo mais. Então, esse mercado, esse empresário, ele vai tender a reduzir o preço a esse preço de equilíbrio, para que aquilo que o consumidor esteja desejando comprar, ele consiga realmente comprar. E essa relação de um excesso de oferta geraria ampliações de estoque, que para o empresário não é ideal. Em contrapartida, vamos entender que o empresário ele vai buscar diminuir o preço. Se ele busca diminuir o preço, o consumidor ele vai procurar mais. Se ele procura mais, ele vai tender a até estar disposto a esperar por esse produto porque compensa, o preço está bem abaixo daquilo que era comercializado. Então ele pode formar filas para poder consumir esse produto. E o empresário, o que vai fazer? Ele vai reduzir a quantidade de oferta, porque para ele não compensa. Se ele vendia a 5 unidades monetárias e está, por uma relação no mercado, vendendo a 4, seja aspectos concorrenciais, seja aspectos de preço de mão de obra, seja uma retração, enfim, seja qualquer motivo que ocasione a diminuição do preço, esse empresário ele vai querer reduzir. Se há procura, esse empresário ele simplesmente segura aquele fator de produção. Quando
quando então sabendo que o mercado está procurando, ele aumenta o preço e o mercado consumidor vai estar disposto a pagar pelo preço que está sendo comercializado. Dessa forma, então, a gente pode compreender assim: se eu tenho já uma explicação relacionadas a dizer que a oferta e a procura estão iguais, então as nossas equações de demanda, que é negativo, e a de oferta, que é positiva, vão estar igualadas. Vamos entender então a seguinte equação. Eu tenho 22 menos 3P, isso caracteriza uma curva de demanda. Vai estar igual à curva de oferta, porque eu tenho que encontrar um preço que seja ideal e adequado para os dois mercados, para os dois agentes. Vai ser igual a 10 mais 1P. Uma equação de primeiro grau simples, onde vai ficar em um membro aqueles que possuem variáveis e os outros os termos independentes. Você tem menos 3, esse é mais 1P, vem para o outro membro menos 1P, permanece o outro que é igual a 10, permanece o 10, e o outro que está positivo, o 22 que está positivo, vem para o outro membro negativo. Menos 4P, permaneço o sinal e faço a soma, menos 4P, isso aqui é igual a menos 12, que é o sinal do maior, e faço a operação contrária, menos 12. Multiplicando isso aqui tudo por menos 1 para poder ficar positivo, eu tenho que então isso aqui é 4P igual a 12P igual a 12 dividido por 4, P igual a 3. Então esse é o nosso preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio será 3. Para eu encontrar então a quantidade de equilíbrio, basta substituir esse preço em uma das duas equações. Para efeito de comprovação, esses dois valores têm que dar igual, porque eles estão em equilíbrio. Então, se eu substituir na equação de demanda o P3 ou na equação de oferta o P3, vai dar o mesmo valor esperado. Então, a quantidade aqui seria 13, aquilo que a gente está substituindo o preço de equilíbrio nas duas equações. No gráfico, ficaria então da seguinte forma: eu tenho preço e quantidade, um preço em equilíbrio que é 3 e a quantidade em equilíbrio que é 3. Mas vamos supor, então, que aconteça alguma alteração no preço. Preço passa a ser 4 unidades monetárias. Eu vou substituir, então, nas duas equações. Percebam, esse não é o preço em equilíbrio. Esse aqui é um preço além do equilíbrio. Então, ele vai estar numa caracterização de um mercado em desequilíbrio. Então, você vai substituir o preço 4 nas duas equações. Substituindo, então, você vai localizar que a demanda ela é 10, a oferta ela é 14, e aí você tem aqui o seu gráfico da seguinte forma. Já tinha a explicação que 3 era o preço em equilíbrio e 13 a quantidade em equilíbrio. Quando há o aumento do preço para 4 unidades monetárias, então eu tenho que a demanda passa a ser 10, ou seja, o preço faz com que diminua a quantidade procurada, e eu tenho que o ofertante vai querer oferecer mais. Automaticamente, numa relação de mercado automático, vai tender a diminuir o preço. A isso nós terminamos a aula relacionada ao equilíbrio de mercado e vamos exercitar. Acompanhe o material que está disponível, realize a resolução das atividades e devolva para que seja dado um feedback para você. Fique com Deus, estamos sempre todos aqui próximos de vocês e saibam que a gente pode contar com a gente em qualquer momento. Abraço, gente, e saudade.